Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Engler aqui, da disciplina de Atualidades, e hoje nós vamos falar um pouco sobre misoginia, um tema que infelizmente ainda continua presente nas nossas vidas e é um tema muito recorrente e pedido nos vestibulares dos últimos anos, principalmente nos vestibulares paulistas. Nessa linha, o tema de misoginia será elaborado e passado para vocês aqui em alguns minutos. Depois os slides e alguns exercícios também serão repassados no material complementar para vocês. Muito bem, misoginia, o que é esse termo? Esse termo significa uma aversão ao feminino, significa algo contra as mulheres, significa uma violência praticada à mulher. E essa misoginia, ela pode ser apresentada de diversas formas. Ela aparece muito na questão da exclusão social, né? O cenário masculino, o cenário machista, que muitas vezes faz com que a mulher seja excluída, né? A questão do feminino seja excluída. Essa questão do patriarcado, o homem sendo o centro da sociedade. Então esse é um costume e uma linha que vem, felizmente, se perdendo, mas infelizmente ainda continua muito presente em pleno século XXI e caindo muito nos vestibulares. Nos últimos 3, 4 anos, vem pedindo todo ano qual é o movimento que vem crescendo em favor das mulheres. Nesse sentido, a depreciação das mulheres em relação à sua profissão, a questão do machismo na sua atuação, pondo a mulher sempre de escanteio, a mulher como um ser, o sexo feminino, o gênero feminino como algo inferior. Então, por isso que nós estamos trabalhando atualidades do termo misoginia. E um dos graves problemas, além do próprio termo misoginia, é quando isso se agrava para a violência física, que você evolui para um feminicídio. O feminicídio é algo que, infelizmente, vem aumentando no Brasil, tanto as denúncias, mas tanto os casos de assassinato às mulheres. Muitos desses casos de feminicídio, principalmente aqui no Brasil, estão, quando denunciados, eles representam muitas vezes os companheiros ou, que é o caso mais clássico, os ex-companheiros. Os ex-companheiros que não aceitam muitas vezes o término de um relacionamento e cometem um crime hediondo, né, que é um crime qualificado contra essas mulheres. Então o surgimento do termo feminicídio, que é a questão da violência doméstica ligado ao ódio da mulher, né, o ódio ao feminino, esse processo vai surgir na década de 70, tentando colocar que, além do homicídio, né, que é a questão desse assassinato qualificado, o feminicídio como um agravante. Então, essa lei, esse processo de feminicídio vai surgir ali na década de 70, certo? E a partir daí os países do mundo vão tentar evoluir o seu processo numa legislação que vai tentar punir o feminicídio. E o Brasil se enquadra nesse processo. Portanto, a lei brasileira do feminicídio, ela é sancionada em 2015 e ela vai alterar o Código Civil brasileiro para colocar o assassinato por ódio à condição feminina, ele vai alterar o Código Civil brasileiro para qualificar esse crime. Entretanto, o feminicídio não é a lei do feminicídio, né, de 2015, não é a primeira lei brasileira que vai falar da defesa da mulher. Em 2006, nós tivemos a Lei Maria da Penha, né, considerada aí pela ONU uma das melhores leis do mundo relacionada à questão da defesa da mulher. Então, em questão de legislação, nós tivemos em 2006 essa Maria da Penha e em 2015 nós tivemos a Lei do Feminicídio no Brasil, que colocou que a partir do crime hediondo contra a mulher, simplesmente pelo fato do gênero feminino, vai dar ao causador, ao agressor, de 12 a 30 anos de prisão, porque é um crime hediondo, é um crime qualificado, que infelizmente no Brasil, nos últimos anos, conforme os dados que nós mostraremos a partir de agora, o Brasil teve um aumento muito grande nos casos de feminicídio. Essa mudança no Código Civil, com a lei do feminicídio, ela vai tipificar, então, um crime de gênero, ligado exatamente a uma violência, por ser um crime passível de ser evitado. Muitas vezes, o crime do feminicídio, a mulher já fez o boletim de ocorrência, já foi na delegacia da mulher, ou ela acabou perdoando o seu companheiro ou seu ex-companheiro. Então é um crime ligado ao ódio, mas é um crime que muitas vezes pode ser
evitado. Então, muitas coisas que o vestibular te pergunta nesse sentido qual que é, muitas vezes, a origem desse tipo de crime do feminicídio. Então, ele está ligado a um crime de ódio pela condição feminina e, muitas vezes, realizado pelo seu companheiro ou pelo seu ex-companheiro. Nós vamos ver agora, nos dados gerais, algumas coisas como, por exemplo, quase 50% desses feminicídios acontecem dentro da própria casa da vítima. Então não é alguém, muitas vezes, que vai e arrebenta a porta, que arromba o portão. Essa pessoa está dentro da casa da vítima. Então, entre os dados gerais, até o dia 18/2 de 2019, certo? Nós tivemos no Brasil, nesse ano de 2019, 162 feminicídios e 96 tentativas no Brasil de assassinatos por ódio contra a mulher. No estado de São Paulo, a cada 60 horas, uma mulher sofre feminicídio. Então nós vemos que esses números são alarmantes e números extremamente atuais e que infelizmente vem aumentando ao longo dos últimos anos. Em 2018, nós tivemos 13%, praticamente 13% a mais de números de feminicídio no Brasil do que em 2017, que também houve um aumento em relação a 2016. Ou seja, nos últimos 3 anos, os casos de feminicídio no Brasil vêm aumentando. E é por isso que os vestibulares vêm cobrando. A ideia, o que nós pensamos é que espera-se que daqui a alguns anos esse tema não seja mais um tema de atualidade, porque esse tema terá saído dos nossos índices policiais. Em 2016, 1/3 das mulheres do Brasil disseram que sofreram algum tipo de violência. Dessas, apenas 11% procuraram uma delegacia da mulher. Em 43% dos casos, a agressão foi dentro do próprio domicílio. Como nós dissemos agora mesmo, esse crime muitas vezes acontece dentro da casa da vítima, onde ela deveria estar com afeto, ela deveria ter uma estrutura de segurança e muitas vezes é ali onde acontece muitas vezes o seu assassinato. De forma resumida, nós dissemos sobre a misoginia e depois sobre o feminicídio. Então, existe uma linha de agressão, uma linha extrema, da misoginia para o feminicídio. O feminicídio seria essa linha extrema. Resumidamente, o feminicídio pode ser considerado uma forma extrema, extremamente grave e agressiva da misoginia. E quais são, então, as grandes dificuldades para a solução desses casos de misoginia no Brasil e também em vários locais do mundo? A dificuldade número 1 é que grande parte dos casos, como a gente já havia dito, acontece dentro da casa da vítima. Então, muitas vezes a vítima não consegue ou sair ou ela acaba sendo convencida de ficar. E os maiores responsáveis por esses casos são as pessoas que ela mais tem afeto. Então não é um estranho na maioria dos casos. Existe feminicídio de pessoas que entram na casa das mulheres ou a questão de um estupro, de um roubo, existe, mas que grande parte está ligado a esses companheiros ou ex-companheiros que muitas vezes não aceitam o término do relacionamento. Dificuldade de tipificar o caso como feminicídio, porque muitas vezes a agressão é um simples ato de agressão. Não, porque qualificar como feminicídio torna o crime hediondo. Então há uma certa dificuldade e uma resistência nos boletins de ocorrência de colocar o ato como feminicídio. E é um crime muitas vezes pré-anunciado. Outro problema é que a delegacia da mulher muitas vezes não é 24 horas e nem abre todos os dias. Além do que, são muito poucas delegacias da mulher para a quantidade de municípios que o Brasil tem. Em média, 5.500 municípios. Nós temos aí por volta de 500 delegacias da mulher no país. Então isso dificulta o processo, o seu horário de atendimento e tudo mais. Um dos outros fatores que muitas vezes essas vítimas reclamam é que falta capacidade dos gestores, dos agentes públicos que estão ali na polícia que vão fazer esse boletim de ocorrência. Muitas vezes não estão preparados. Algumas dizem: olha, volta para casa, conversa com seu marido, que isso vai se resolver. Então, essa simplificação do caso, que muitas vezes a dificuldade, o constrangimento da mulher que já passou pela violência, ter que chegar na delegacia e talvez não ter esse tratamento adequado, é uma das dificuldades também de fazer a denúncia e de tipificar o caso como feminicídio. E muitas vezes tipifica como feminicídio, faz o boletim de ocorrência e o agressor muitas vezes responde liberdade, porque há uma dificuldade de provar que realmente aconteceu esse processo da
a agressão. Então é mais um dos constrangimentos, mostrando nessas dificuldades como que é sofrido, além de toda a agressão verbal, física, que muitas vezes a mulher recebe, e isso vem aumentando no Brasil, ela ainda tem que provar que realmente passou por aquilo. Então essa burocracia, essas etapas e esse não olhar sobre a real situação do que ela passou é um dos grandes problemas que nós temos em relação à misoginia e ao feminicídio no Brasil. O Brasil é um dos países que mais mata violentamente a mulher. Nós vamos falar sobre, ao longo dessas aulas de atualidades, nós vamos mostrar o gênero feminino não é o gênero que mais morre no Brasil. Né? Eu tenho aí o homem, de modo geral, ele tem uma morte violenta maior que a mulher. Entretanto, nesse caso, o que agrava é a questão de ser um crime de ódio, simplesmente pela questão do gênero feminino. Então, no Brasil, em média, 15 mulheres morrem violentamente por dia. E dessas, em média, 80% estão ligadas ao crime de ódio simplesmente por ser mulher. E como resolver essa situação? O que fazer? Dentro de algumas ideias, nós temos estudos e temos algumas legislações no mundo que vão tentar apaziguar e melhorar, e existem casos de melhoria dessa questão de misoginia. O amparo às sobreviventes e às suas famílias. Então a mulher sobreviveu e muitas vezes não tem esse amparo, essa questão do governo, esse preparo para que ela possa renovar e passar por esse trauma e esse constrangimento, né, que muitas vezes foi realmente um heroísmo ter conseguido sair daquela situação. Educação e conscientização popular de não simplificar esse crime que acontece diariamente debaixo dos nossos olhos e muitas vezes dentro das casas, dentro da casa da tia, da prima, da amiga, da vizinha. Então é muito importante que se veja a gravidade desse tipo de caso, que é a questão do feminicídio. Uma mídia consciente e responsável. Então muitas vezes na hora de dar essa notícia, de passar esse processo, a vítima muitas vezes é colocada como culpada. Fez determinada coisa, então foi um movimento do agressor de compensação, de vingança. Então, a vítima. Então, nesse caso, o feminicídio, a mulher é a vítima do processo e esses casos, infelizmente, vêm aumentando no país. Uma punição eficiente e rápida aos responsáveis, porque muitas vezes desencoraja a vítima que já está passando por toda aquela situação, que possui uma dependência dentro do processo, está sendo constrangida, ameaçada, coagida, ela consegue sair dessa situação, chega na delegacia, ela não consegue fazer a sua denúncia ou faz a denúncia e não é colocada como feminicídio, e quando isso acontece, que dá certo a denúncia, muitas vezes o culpado não é punido. Portanto, o vestibular de atualidades, em todas as áreas de atualidades, vem pedindo feminicídio. É um tema constante que caiu nos principais vestibulares nos últimos 3 anos e com certeza em 2019 o feminicídio é um tema que vai cair, infelizmente é um tema que vai cair porque ele ainda assola a nossa sociedade brasileira. O que se pede sobre feminicídio nos vestibulares? Quais os principais fatores ligados à tipificação do feminicídio? Crime de ódio ao gênero feminino, é um crime hediondo de 12 a 30 anos de prisão, a Lei Maria da Penha, a Lei de Feminicídio de 2015 e o movimento feminista que vem crescendo em defesa dos direitos das mulheres e de igualdade de gêneros e de tipificar esse crime hediondo como algo não normal que acontece na sociedade brasileira. Portanto, se você conhece alguém que passa por essa situação, fica aqui um aviso de toda a nossa sociedade, ligue 180, denuncie Central de Atendimento à Mulher. Então hoje foi a nossa aula de feminicídio. Um grande abraço do professor Max Engler.